O double screen, para quem já sacou, conhece já o chamado triple screen, né, do Alexandre Elder. Ele traz um conceito bastante bacana, utilizando 3 time frames, né? Um intermediário, que seria o gráfico de operações, um time frame menor e um time frame maior. Cada um desses gráficos tem uma função, tá? Eu resumi, eu trouxe isso até mesmo como sugestão do Lawrence, trazer só para o time frame maior, tá? Ou para o menor. Enfim, é um gráfico de time frame diferente do atual, que você pode definir aqui no double screen. Então, quando você habilita, você consegue selecionar o time frame no qual o nosso sistema vai visualizar essas confluências que você setou. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, H4, o que eu estou dizendo, né? Que o nosso gráfico de operações que está em H1, aqui no BTC, ele vai continuar verificando as confluências, mas também vai verificar em H4. E você vai ver como é que vai ficar agora isso. Como é que a gente conseguiu implementar isso na parte de visualização, né? Lá no nosso gráfico. Eu vou setar aqui algumas configurações bem aleatórias, só para a gente conseguir visualizar. Vou dar um OK. Aliás, tem que colocar o nome do setup. Setup aleatório. Vou dar um OK. Pronto, plotado nosso setup aleatório. Tá aqui. Nada no time frame atual está confluindo, tá? Então a Senkou ela não está acima do preço. Está abaixo. A Tenkan ela não está acima do preço. A Chikou ela não está livre comprador e nem vendedor. Ou seja, a gente não tem nenhuma confluência aqui. Mas a gente tem confluência no time frame que a gente escolheu, que no caso era H4. Olha aqui, ó, a segunda bolinha que apareceu aqui agora. Aqui a gente tem a Tenkan acima do preço e temos a Chikou livre comprador. Então, se a gente abrir só para verificar o BTC USD no time frame H4, a gente vai verificar que lá vai estar exatamente dessa forma. Deixa eu largar aqui o Shimokia. Olha só que interessante. Tenkan acima do preço, Chikou livre comprador. Ou seja, a Chikou está acima da nuvem, da Tenkan, da Kinjun, acima das máximas do preço. Quando ela está acima do preço, ela tem que estar acima da máxima. Quando ela está abaixo dos preços de fechamento, ela tem que estar abaixo da mínima, tá? Só por aqui eu já sei por onde eu vou me guiar. Muito importante, por exemplo, dá para fazer muita coisa, tá, gente? Muita coisa mesmo. Criar uma variação bem grande. Digamos que eu bole aqui um setup de compra. Digamos que seja esse setup de compra. E para mim seja importante, por exemplo, em alguma dessas configurações aqui, eu verificar a questão da direção da Senkou, né? Eu quero fazer uma entrada de compra, estou no time frame de operação, que é o gráfico que eu opero, só que eu quero saber se está confluindo também a minha nuvem, se ela está realmente abaixo do preço, indicando tendência de alta, né? E aqui eu vejo que está confluindo, ó, tanto no time frame de operação, quanto no time frame que eu setei para visualizar que se também está confluindo, tá? Que seria o nosso double screen, a segunda tela, que eu setei aqui um time frame maior. Você pode colocar qualquer time frame, tá? E definitivamente a gente consegue verificar que de fato a Senkou ela está abaixo do preço, tá? Enfim, pessoal, essa funcionalidade nos traz um poder melhor, né, de negociação. Por que um poder melhor? Porque agora a gente traz o conceito do Alexandre Elder, no qual a gente espelha o time frame maior no menor, tá? Principalmente na questão de tendência e na questão da Chikou. A Chikou não estar enrolada no preço, no time frame maior, como isso é importante. A Chikou ela está com preço acima da nuvem, no caso de compra, ou abaixo, no caso de venda. E outras condições, N condições. Até mesmo para verificar a questão do intervalo da Senkou A e Senkou B. Então, se no time frame maior a gente tem um grande intervalo, uma distância da Chikou A e Chikou B, a gente no time frame menor não vai querer operar. Porque a gente sabe que essa distância nos confere o índice de força relativa, o RSI, né? O RSI, na verdade, ela é representada no Shimoku através da abertura da nuvem, tá? Quanto mais aberta ela está, maior a tendência do preço entrar em harmonia, tá? Dele recuar a direção no qual ele estava tendo. Então, através aqui do double screen, a gente seta o time frame maior, também verifica se não está tendo ali uma zona de sobrecompra e sobrevenda, a gente verifica a direção do preço, a gente verifica se não vai ter nenhum obstáculo ou outro através da Chikou, etc. Tá? Aqui dá para fazer muita coisa, tá? Dá para fazer muita coisa mesmo. Basicamente era isso, pessoal. Essa é a atualização do Shimokia versão 1.5, correção de erros e implementação do double screen para você aplicar aí nos setups que vocês fizerem. E ele vai verificar a confluência, tá? Se eu não habilitar aqui, por exemplo, ó, se eu simplesmente decido não habilitar, não tem problema, ele não vai verificar, vai ficar só uma bolinha que é o time frame atual. Mas se você optar
pelo double screen a segunda bolinha respectiva então ao time frame que você escolheu lá no double screen, tá? Geralmente o time frame maior, para a gente poder entrar também junto com quem está operando ali no time frame maior, a direção macro do mercado, ao invés só da direção micro, que é aquela que a gente enxerga aqui no gráfico do time frame operacional. Para quem conhece Ichimoku ou já leu algum livro de Ichimoku sabe que tem muito conteúdo de Ichimoku, tem muito operacional. Infelizmente no Brasil isso não é muito verificado, mas é só pegar qualquer e-book aí do Ichimoku, tem mais de 300, 200 páginas, infelizmente muitas em inglês, né, que nos trazem como negociar através desse modelo, desse indicador, que na verdade é um sistema de operações do Ichimoku, tá? Conhecido lá fora, mas aqui no Brasil ainda está engatinhando. Enfim, o pessoal conheça cada vez mais o Ichimoku, estude sobre ele e quando estiver apto a fazer operações, embasado para operações com o Ichimoku, possa então estar utilizando o nosso sistema para monitorar diversos ativos e utilizar algumas funções bem bacanas aqui, como funções de alerta ou mesmo double screen e demais funções que nos ajudam então a operar e otimizar, performar melhor no mercado financeiro, utilizando sempre como base o Ichimoku Kinko Hyo. Fechou, pessoal? Então é isso. No mais, desejo a todos ótimos trades.